ao Senhor Jesus. Aleluia! Nosso Deus é um Deus de vitória, amém? E nós estamos aqui como mulheres vitoriosas. Eu recebo, amém? Você recebe? Vamos declarar essa verdade nesta noite. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está
Obrigado, papai. Sinto o abraço do teu pai, te acolhendo, te acolhendo. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
amor, amém? Mulheres perseverantes, mulheres que Deus confia. Você trabalhou muito hoje, tivemos muitas coisas, pensamos que não íamos chegar aqui, amém? Quem concorda? Mas nós estamos aqui, amém? E o Senhor quer falar conosco, o Senhor está se manifestando. Cada vez que nós nos reunimos e declaramos que nós vamos em unidade adorar ao Senhor, com sede e fome, de crescermos mais na presença dEle, Ele sempre faz mais, muito mais do que tudo que nós pedimos, amém? Então, fique bem ligada, nós estamos aqui hoje, temos algumas visitantes, quero glorificar a Deus. Cadê a Lorena? Quem mais é visitante hoje aí? Lorena lá, a pastora Vanessa? Lorena está lá atrás, amém? Ela viu o status, como é importante a comunicação, né, amados? Como é seu nome? Valéria, bem-vinda, Valéria. Quem mais? Como é seu nome? Aldaci. Amanda, bem-vindas, glória a Deus. Mulheres que Deus confia. Quem? Dona Maria? Amém, glória a Jesus. Estou muito feliz porque nós estamos aqui com as pastoras de Viana e Jabaeté, com a equipe tremenda. Glória a Deus. Pastora Silvia, pastora Vanessa, com as 12, que nós estamos aqui para celebrar a vida de Deus em nós. Vamos ficar assim no escurinho, gente? É bom, né? Vocês já ficam animados para quando chegarem em casa, né? Muito bom. Não desistam, não parem de crer. As casadas, tá bom? Eu espero que no mês que nós tivemos, nós ficamos um mês sem rede de mulheres, um mês? Foi, né? Foi um mês ou mais? Eu espero que nesses meses vocês tenham aplicado, né? Tudo que nós ministramos aqui, amém, Érica? Vou conferir com alguns maridos, amém? As casadas, eu vou dar uma conferida com os maridos, porque nós fomos feitas para amar, amém, amados? E a gente está aqui para aprender a amar cada vez mais uns aos outros. E nós estamos aqui hoje num tempo muito bênção, que o Senhor vai ministrar o nosso coração sobre a nossa identidade nele. E nós estamos aqui felizes com a pastora Betina, que aceitou o convite. Glória a Deus. Pastora Betina, ela está conosco há muitos e muitos anos, né, Betina? 19 anos. 19 anos, né? Então, glória a Jesus. Eu creio que o Senhor está movendo o sobrenatural. Ela tem muitos testemunhos para contar. Ela é esposa do pastor Marcelo e tem sido uma conosco na caminhada, na função tremenda de fidelidade. Amém? Comprometida com o reino. Amém, amados? Vamos orar e pedir ao Senhor: Pai, fala comigo através da vida da pastora Betina. Eu preciso ouvir a tua voz, Pai. Eu estou aberta. Meu coração, meus sentimentos, minha mente, Senhor, estou rendida a Ti nesse dia. Alice, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso de ser aperfeiçoada. O Senhor me ama, me trouxe nesse lugar. Eu estou aqui porque eu estou vencendo, eu sou indesistível. Eu sou uma mulher que persevera, que nada nem ninguém vai roubar a alegria do Senhor, de me fazer cada dia mais, Senhor, completa, plena em Ti, Senhor. Fala isso para Deus, Senhor. Usa a pastora Betina de uma forma especial, porque nós estamos aqui hoje em unidade, Pai, para declarar que o Teu Espírito Santo habita em nós, Pai, e que os dons, Senhor, vão fluir, Pai, que o Senhor vai falar conosco. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor quer dar a paz que nada nem ninguém pode tirar. Senhor, no meio de tantos desafios, Pai, mulheres aqui, perseverantes, Pai, íntegras, fiéis, Pai, santas e santificadas ao Senhor a cada dia, Pai. Clamamos por cada vida aqui, cada lar, cada família, as que são casadas, as que não casaram ainda, que estão, Senhor, com esperança e expectativa do Senhor, Pai, trazer a pessoa certa. Nós Te louvamos, meu Deus, pelas mulheres
colaboradoras que fizeram tudo com tanto zelo para que nós tivéssemos essa reunião hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor, nós te agradecemos por todos os acréscimos que o Senhor vai trazer na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela equipe do louvor aqui, pastora Poliana, Sheila Judeci e Rose. Amém? E Crisla. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Shalom, mulheres de Deus. Shalom. Que bom, né? Que desafio, né? Estar aqui hoje. Eu estou olhando uns cabelinhos brancos aí, né? Falo, meu Deus, né? O que a gente pode falar de novo para mulheres que eu tenho certeza que já passaram, né? Tem vida com Deus, mas eu creio também que Deus tem sempre algo a nos ensinar. Não importa a idade, não importa a formação, porque a gente precisa estar o coração aberto para receber o que Deus tem para nos ensinar. Eu trabalho com crianças e como Deus fala comigo através delas. Né? O que a gente precisa verdadeiramente é estar aberto. Então convido você mesmo nesse dia, sabe? Coloca a mão na sua mente, fala assim, Senhor, a minha mente é cativa à tua obediência. Adestra os meus pensamentos, os meus sentimentos. Abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais. Eu repreendo todo espírito contrário ao teu Santo Espírito nesse lugar. E declaro que somente o Senhor tem liberdade aqui. Guarda a minha vida, a minha casa e tudo que leva o meu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amadas, o tema, né? Muito forte e poderoso. A identidade da mulher em Cristo. Eu fui primeiro, né, buscar o conceito no dicionário do que é identidade, né? E eu fiquei chocada, porque tem tudo a ver, ainda mais com o tema. A identidade da mulher em Cristo. Então, segundo o dicionário, identidade é qualidade de quem é idêntico. Olha isso, de quem que você quer ser idêntico? Fala de Cristo. Fala também que identidade é característica que nos distingue como pessoa e por meio dos quais nos individualiza. Cada um de nós temos uma identidade firmada em Cristo, mas Deus nos fez de forma única e individual. Uma prova disso é a nossa digital. Não há ninguém com uma digital igual a sua. E a gente sabe que hoje, né, existem até estudos falando da íris, enfim. E Deus certamente sabe exatamente o propósito que Ele nos formou de forma única e especial. Então, quando Deus fez você, Ele não errou. Ele não errou a sua cor de pele, Ele não errou o seu cabelo, Ele não errou o seu corpo, Ele não errou o seu nome, Ele não errou a sua família, porque você não escolheu sua família, bem? Você foi colocado por Deus na sua família. E todas essas coisas, elas contribuem também para a formação da nossa identidade. E voltando agora, né, para a gente descobrir qual é a nossa identidade de mulheres em Cristo, nós temos que ir lá para o início, né? Gênesis 1:26, que o Senhor diz: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Fala, imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Obrigada, amor. E nós sabemos um pouco, né, da criação do homem, como Deus formou o homem e a partir do homem a mulher, mas Deus criou
a mulher e o homem para um propósito. E nós sabemos o que aconteceu lá no Éden. Agora eu fico imaginando, né? Como será que era o Éden? Meu Deus, eu penso que Eva devia ser uma mulher linda. Adão, um gatão. Né? Não, um homem moldado às mãos de Deus. Devia ser maravilhoso. E o Éden, então? Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, todo o sustento e depois colocou o homem. Assim como quando você vai ter um bebê, você não deixa o bebê vir despreparado, sem um enxoval. Deus preparou tudo para que nós estivéssemos ali. Então eu penso que Eva e Adão, né, eles tinham um lar perfeito. Eles tinham tudo que eles precisavam. Mas infelizmente, a insatisfação humana e a liberdade que Deus nos deu levou Eva e, claro, Adão a tomar a decisão errada, a desobedecer. E eles resolveram então seguir as suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos e sofreram a consequência disso. E é claro que com essa consequência a nossa identidade ela foi corrompida, ela foi a nossa autoimagem ela foi corrompida a ponto de algo que é tão elementar, que é o nosso sexo, das pessoas se confundirem até e dizer que se identificam com um sexo ou com o outro. Então Deus ele nos fez perfeitos, ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas infelizmente o pecado ele veio e corrompeu a identidade do homem e da mulher de Deus. Mas Deus tinha um plano, fala assim, o Senhor tinha um plano para nos trazer de volta. Amém? E nós vamos conhecer uma mulher que conheceu a pessoa que veio restaurar a nossa identidade. É um texto que está no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, também relata em outros evangelhos, mas eu gostei bastante desse. Marcos 5, versículo 21 ao 34. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu. Diz assim, todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. E no meio da multidão estava uma mulher, diga mulher, que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Aleluia! Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele. Contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Aleluia. Então nós vemos Jesus indo a caminho da casa de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, um homem importante que tinha feito um pedido a Jesus para curar a filha dele. Só que naquele momento, Jesus caminhava com a multidão. Jesus não caminhava sozinho.
E naquele momento aparece uma mulher que arriscou a própria vida para estar ali. Porque aquela mulher, ela sofria de hemorragia há 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue que não parava. Há 12 anos, e a palavra diz que ela lutou contra aquela doença, que ela gastou tudo que ela tinha e o estado dela ainda estava pior do que o início. Então, provavelmente, aquela mulher lutou com suas forças físicas mesmo para estar ali. E não somente com isso, com a sua alma, com os seus sentimentos. Ainda bem que ela não falou com ninguém, né? Porque aqui diz que ela pensou. Tem coisa que a gente não tem que falar com ninguém. Tem coisa que a gente tem que pensar e que é gente de Deus. Porque eu creio que se ela tivesse falado com alguém, você está louca, mulher. Você vai morrer. Você não tem medo, não? E assim, eu penso que na altura do campeonato que aquela mulher estava, ela falou assim, eu vou morrer mesmo. Então, eu vou arriscar tudo que eu tenho. Então, Jesus, a gente vê que foi a última alternativa dela aqui. E aquela mulher, pela condição dela, a mulher em si, naquela época, era uma mulher subjugada, né? Era uma mulher que, ela não tinha os mesmos direitos do que os homens, claro, ela era vista até como uma mulher, as mulheres, elas não tinham nem valor diante de um juiz para ser testemunhas. Elas eram tidas como infiéis. Os homens, eles tinham que ser fiéis, a mulher tinha que ser fiel, agora o homem nem tanto. Enfim, nós vemos essa mulher arriscando a sua própria vida para estar ali. E é interessante que a palavra diz que ela tocou em seu manto, ou tocou na orla. Eu creio que ela pensou, porque a mulher, naquela condição que ela estava, a palavra diz lá em Levítico, que se ela deitasse numa cama, e quem deitasse naquela cama depois ficaria impuro. Então ela não podia ter contato físico com as pessoas. Então provavelmente ela vivia em isolamento social, isolamento da família, dos amigos. Como que ela não era vista naquela sociedade? Talvez uma mulher amaldiçoada por estar passando por toda aquela situação. Nós mulheres sabemos o que é ter fluxo de sangue. Imagina 12 anos. E ainda mais naquela condição cultural daquela época. E eu penso que ela vai ali, naquele intuito de tocar na orla para não tocar em Jesus. Porque se ela tocasse em Jesus, ela acharia o quê? Que Jesus ia contaminar. Mas será que era possível ela passar no meio da multidão sem tocar em ninguém? Né? Uma missão, acho que meio impossível. E é lindo porque, mesmo aquela mulher ali passando desapercebida, Jesus para. Aquela mulher foi curada imediatamente quando tocou no manto. E o que ela queria? Ser curada. Então ela conseguiu o que ela queria. Jesus poderia ter deixado ela ir embora, simplesmente. Mas não, Jesus, ele tinha muito mais do que a cura física na vida daquela mulher. Porque o Senhor, ele se preocupa conosco de forma integral. Muitas vezes a doença ou alguma outra situação na sua vida pode ser uma forma de você se achegar ao Senhor, mas Deus, ele quer fazer muito mais. E ali aquela mulher não contava que verdadeiramente o Senhor, ele ia restaurar a identidade dela. E assim eu creio que Deus vai fazer na sua vida hoje. Em todas as áreas. Eu não sei se você veio buscar uma cura física, eu não sei se é algo nas suas emoções, se é algum esfriamento espiritual que você sente que você precisa ser renovada. Nós estamos diante do trono da graça, um lugar onde nós alcançamos graça e misericórdia. O Senhor Jesus, ele não deixa que ninguém saia de mãos vazias. Então esteja aberta para receber do Senhor, amém? E ali, diante daquela multidão, nós vemos que Jesus, ele não deixou aquela mulher ir embora. Ele quis que ela declarasse, que ela falasse, que ela fizesse uma confissão pública daquilo ali. E é lindo porque quando aquela mulher verdadeiramente confessa ali na sua fragilidade, tremendo de medo, muitas vezes ela podia pensar, esse homem vai me humilhar. Não é assim? Muitas vezes, de acordo com situações que a gente passa, se a gente passa situações semelhantes, a gente acha que aquilo vai se repetir. Mas não, o Senhor, ele faz muitas vezes que nós tornemos por situações semelhantes,
para Ele ressignificar, para Ele trazer cura, para Ele trazer restauração. E ali nós vemos Jesus dando um título para aquela mulher, que é o título mais nobre que uma mulher pode receber. Não é de pastor, não é de apóstola, não é de bispo, é de filha. Você é filha, você tem um pai. E ali o Senhor resgata naquela mulher a identidade dela. Ele diz: filha, sua fé a curou. Vá em paz. E não somente ele deu esse título para ela, mas ele devolveu a ela e valorizou a fé dela. Ele disse: a tua fé te curou. A fé que nós temos, nós sabemos que é o próprio Senhor que nos dá. E a nossa fé, ela tem que ser usada como dessa mulher. Amém? Deus honra a nossa fé. E Jesus, e nós sabemos que o que tornou aquela mulher filha foi a fé dela. Porque nós sabemos que lá em João 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome. Nós sabemos que não é todo mundo que é filho de Deus. Muitas vezes nós temos esse jargão, as pessoas do mundo têm esse jargão: ah, eu também vou, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Você tem Jesus na sua vida? Se você tem Jesus na sua vida, você é filho de Deus. Se não, você é criatura. E Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, de nos trazer para a família de Deus. E é isso que Ele fez. Eu acho lindo que os discípulos, nós vemos na palavra, os discípulos não perguntaram a Jesus: como é que o Senhor opera esse milagre? Ou como é que o Senhor fez esse cego enxergar? Mas não, os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram que Jesus, ele tinha algo importante, que era a intimidade que ele tinha com Deus. E Jesus ali naquela oração, que nós sabemos que é uma oração, que é um modelo de oração, Jesus, ele inicia essa oração nos apresentando o Pai. Ele diz: Pai, o quê? Nosso. Jesus poderia dizer: meu Pai, que estás no céu. Ou Pai, mas ele diz: Pai nosso, porque Jesus nos apresenta o Pai. E nós vemos Jesus como a perfeição de homem na terra. E Jesus, sendo filho de Deus, não foi poupado em ser tentado na sua identidade. A Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Nós vemos a tentação quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. O que o diabo, a primeira coisa que o diabo fala para ele, e depois ele repete: se tu és filho de Deus. Só que ele não contava que antes disso, Jesus, quando saiu das águas do batismo, ouviu-se uma voz: este é o meu filho muito amado, eu tenho prazer. O Pai ali faz uma declaração pública. É claro que Jesus não precisava disso, mas ali o Senhor, ele traz diante de todas as pessoas, e nós vemos Jesus vencendo em todo o tempo, sabendo o cuidado de Deus com ele. E nós vemos então ali aquela mulher sangrando. O que pode ser esse sangue? Sangue fala de vida. Aquela mulher, provavelmente, ela tinha sonhos que estavam indo embora. Então, muitas vezes, o sangue é a vida se esvaindo. Pode ser o sonho se acabando. Pode ser a falta de esperança de um casamento feliz. Pode ser a falta de esperança de um filho convertido. Pode ser uma crise financeira. Pode ser o abandono do ministério, dos seus sonhos. Mas Deus, ele não se esquece. E Deus restaura aquela mulher. Agora, por que muitas vezes nós não nos sentimos amados? A palavra diz, nós sabemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Você estava inclusa nisso, que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes nós não recebemos desse amor de Deus. O pastor Marcelo, ele gosta muito de usar esse exemplo, eu peguei esse exemplo dele, ele fala de um copo furado. Imagina que você tem um copo furado para beber água. E você coloca água. E esse copo enche? Ah, mas você vai colocar mais água. E esse copo vai encher? Não, nunca vai encher. Por quê? Pela falta de água? Por causa de quê então? Por causa dos buracos. Então esses buracos são as consequências do pecado. Muitas vezes a falta de amor que nós temos na nossa, a falta essa ausência que nós temos, essa necessidade, essa carência, muitas vezes, alguns mais, outros menos, desse amor, são o resultado do pecado, que é a rejeição. Ninguém está livre da rejeição. Jesus viveu com ela. Eu não sei que nível de rejeição você já viveu, mas você certamente já viveu. Nós sabemos que no ventre de Jesus sofreu rejeição. Nós sabemos que durante toda a vida ministerial dele, ele sofreu rejeição. E até hoje. E você? E existem algumas evidências, né? A gente, na vida, as circunstâncias da vida nos ensinam isso. A rejeição, ela vem no ventre, ela vem na família, às vezes o seio que você vive na sua casa, às vezes que você viveu uma predileção que fez com que você não se sentisse amada, às vezes a morte de alguém, às vezes na escola. A escola é mestre para acontecer isso também, né? Vai escolher alguém do time, você fica por último. Então, a rejeição é algo que é comum na nossa vida. E que o pecado, infelizmente, faz com que a gente acredite no valor que as pessoas nos dão. Por quê? Muitas vezes não conhecemos o valor que o Pai nos dá. E aí existem algumas evidências dessa rejeição, que é a baixa autoestima, que é o medo das críticas, a dificuldade de se expressar, o perfeccionismo, a necessidade constante de aprovação, a insegurança, a inveja, a autossabotagem, problema nos relacionamentos, inclusive conjugais, as inseguranças, uma inadequação constante, nunca tá bom, não tá bom a roupa, não tá bom o corpo, não tá bom a minha condição social, não tá bom a minha casa, não tá boa a minha casa, é sempre uma insatisfação. E nós sabemos que para nós nos relacionarmos com o Pai, com o Pai Celeste, o relacionamento que nós temos com o nosso Pai terreno afeta o nosso relacionamento com o Pai. Porque Jesus, ele veio nos ensinar isso. Ele veio nos apresentar o Pai. Mas muitas vezes nós temos debilidades também para nos relacionarmos com o nosso Pai. Porque isso está totalmente ligado à forma como eu me relaciono ou não me relaciono com o meu Pai. É triste quando nós vemos hoje, infelizmente, muitas famílias sendo atacadas, muitos homens sendo atacados, e muitas vezes, infelizmente, pela falta de sabedoria, mulheres privando seus filhos do contato com os pais. Isso é triste, isso é terrível para a identidade de uma criança. Hoje se sabe que a ausência do pai, ela traz esse sentimento de abandono, ela traz a dificuldade de estabelecer vínculos, ela traz identidade sexual, não importa se é menino ou se é menina, ela traz até problemas de concentração, problemas cognitivos, de aprendizado. Então, nós sabemos que hoje, infelizmente, isso é muito comum, e não é de hoje, mas infelizmente hoje nós temos visto mais isso acontecendo. E eu que lido muito com crianças, e a gente, claro que convive com pessoas, a gente sabe as feridas da alma.
a gente conhece. E quantas vezes Deus nos apresenta pessoas que passaram pela mesma situação que nós passamos ou estamos passando. Isso não é à toa. E muitas vezes nós vemos filhas que não receberam um abraço de um pai, que não receberam um afeto, ou foram tocadas de forma que não devia, que não viram eu te amo. E aqui a ausência do pai, ela não é só uma ausência física, é uma ausência emocional também. Às vezes aquele pai duro, aquele pai distante. E uma coisa é certa, outra coisa, né, que a gente vê, outra evidência que a gente vê da rejeição, muitas vezes isso é transferido para os filhos, é transferido para os esposos, o peso. Você tem que me fazer feliz, você tem que me servir como se fosse o centro do universo. E é sempre dá-me, 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 dá-me. E isso nunca vai se saciar, porque somente com o nosso Pai Celestial. E eu vou te dar uma notícia: mesmo se você tiver um pai que você não vê defeito, ele vai ter. Por quê? Porque perfeito é só o nosso Pai. E você vai ter traumas. Nós somos frágeis, suscetíveis. Eu lembro que quando eu vi alguns testemunhos da Ana Paula Valadão, a gente olha a família Valadão como exemplo, né? Pai pastor, todo mundo que era da igreja. O que você imagina? Tudo lindo, maravilhoso, né? Sem defeito. A gente costuma avaliar as pessoas assim, né? A gente não conhece, olha, às vezes, rede social, então é mestre, só parece coisa boa. A gente não conhece, então a gente acha que está tudo legal. Uma vez eu ouvi um breve testemunho, a gente sabe que a Ana Paula Valadão sofreu com depressão, né? E ela, uma vez contando um testemunho de que ela não tinha coragem de dirigir. Por quê? Uma vez o pai dela ensinando ela a dirigir, eles estavam numa estrada, e daí ela, parece que vinha um caminhão, e o pai dela falou: Ana, vira pro lado. Nisso ela se assustou, largou o carro, ainda bem que não aconteceu nada. Mas aquilo ali traumatizou ela. Ela não pegou mais no carro. Ela foi dirigir mais de 40 anos, que ela foi vencer isso. Então, nós precisamos de, o tempo todo, soltar o nosso coração. E trazendo um pouco, como eu falei, né, que muitas vezes Deus, o consolo que Ele nos consola, Ele usa para nós consolarmos. Eu não tive um pai terreno. Eu perdi meu pai com 5 anos. Não tenho lembrança do meu pai. Lembrança física eu tenho porque eu tenho fotos. E tem alguma lembrança de voz, porque na época tinha fita cassete, se gravava a fita cassete, mas eu não tenho memórias com meu pai. E isso para mim foi muito difícil. Minha mãe, na época, meu pai faleceu com 36 anos de um ataque cardíaco, minha mãe tinha 33, 3 filhas, escadinha, eu de 5, outra de 8, outra de 10. E Deus foi tão maravilhoso, porque na época nós morávamos em Vitória, há pouco tempo tínhamos mudado para a casa dos nossos avós no interior, e logo depois meu pai veio a falecer ali, teve um ataque cardíaco fulminante. E muitas vezes você vai vivendo, deixando isso para lá. E o que acontece? Você acaba criando proteções para não sentir a dor. Então, muitas vezes, eu não fazia questão de ter a memória do meu pai, de lembrar dele. Eu simplesmente vivi até hoje e não tive ninguém que substituiu. Minha mãe foi casar quando eu tinha 16 anos. Meu avô, minha avó, meu Deus, maravilhosos. Mas eu não tinha meu avô como referência de pai. Eu não tinha ninguém como referência de pai. E dali me fez crescer uma criança muito autossuficiente, muito boazinha. Eu não dava trabalho para ninguém. Por quê? Porque já foi muito difícil lidar com aquilo tudo. Minha mãe, meu Deus, foi muito difícil para ela lidar. Minhas irmãs. E eu já via muitas vezes, né,
aquela luta, então eu era que era a apaziguadora, a pacificadora, a serena. Uma vez eu vi meus filhos comentar: a Betina é tão boazinha, né? Ela faz tudo que a gente pede. E nessa tranquilidade eu fui seguindo a minha vida. E na casa onde não tem um pai que manda, ou uma mãe, muitas vezes, que traz essa segurança, todo mundo pode mandar. E eu via muitas vezes isso na minha família. Predileção por netos, predileção por sobrinhos, formas de falar grosseiras, sempre menosprezadas. Éramos as mais pobres que tinham. Então, assim, era herança de tudo, tudo a gente ganhava, chegávamos a ganhar, uma vez a gente chegou a ganhar um barbeador usado. E por mais que eu creio que eles tentavam nos ajudar, que não foi por mal, mas tudo isso foram trazendo feridas. Foi fazendo com que eu não me sentisse amada, valorizada, cuidada. E isso fez com que ao mesmo tempo gerasse em mim um sentimento muito forte de querer constituir uma família. Eu falava desde criança, eu lembro que a gente dirigindo com a minha irmã aprendendo a dirigir, mamãe ensinava todo mundo a dirigir cedo, eu aprendi a dirigir com 15 anos. E minha irmã no carro aprendendo a dirigir, e ela fez uma barbeiragem lá e eu fazia palhaçada. Não, pelo amor de Deus, eu não quero morrer ainda não, eu tenho que beijar na boca, ter filho, casar. Eu tinha isso desde pequena, ou seja, a sexualidade emancipada. Então isso fez com que eu refletisse numa outra família aquilo que eu não tive na minha família. E isso fez com que eu me casasse com 17 anos, com um homem 16 anos mais velho que eu, colocando e depositando naquele homem ou naquele casamento, com 6 meses de casado, uma filha, depois um filho, projetando o quê? Uma família feliz. É errado isso? Não, mas projetar nas pessoas isso é errado. Deus, ele sonha com uma família feliz. Deus, ele sonha com o melhor dessa terra. Mas a questão é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança ou a nossa confiança nas coisas, nas pessoas, e não colocamos verdadeiramente diante de Deus. Então a maioria dessas evidências eu vivi e ainda luto com algumas na minha vida, porque enquanto tiver fôlego, nós precisamos do Senhor em todo o tempo. E muitas vezes, até inclusive, essa questão da baixa autoestima. Quem é que é mãe? Se uma filha ou filho se arrumar, colocou a melhor roupa que tinha, se aprontou para ir para um lugar e falar: mamãe, eu estou bonita, o que você vai falar? Né? Corta, né? Às vezes coloca aquela roupa errada, aquele sapato errado, a gente vai falar o quê? Lindo, linda. Mas por que muitas vezes com a gente é rude? Tá horrorosa. Olha esse cabelo, olha essa barriga, olha esse nariz. Eu me peguei uma vez externando isso com a minha boca, diante do espelho. Eu falei: tá horrorosa. Na hora, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Isso é resultado da identidade corrompida, ferida. Mas Deus diz: tu és meu servo, eu te escolhi e nunca te rejeitei. Deus tem uma restauração para nós.
E glória a Deus que o Senhor nos encontrou. Não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. E Deus, Ele tem feito essa obra na minha vida, e eu creio que também na sua. A palavra diz que aquele que começou a boa obra, você é uma boa obra. Aquilo que Deus colocou em você não é bom, é muito bom. E aqui, esse marcador que vocês receberam, eu amo esse texto, que o Senhor fala: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Fala assim: eu sou extraordinária. Eu sou maravilhosa. Porque é isso que Deus fez. E Deus não erra. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa visão, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus quer fazer com que a gente se olhe no espelho, não somente no espelho, mas olhe para aquilo que Deus colocou em você e em mim como algo precioso, como algo de valor. Ninguém é igual a você. Você é insubstituível. Você é única. Você é especial. Isso não é jargão, isso é a palavra. Isso é verdade. E é disso que você tem que se encher. Não é ficar se comparando a filtro de Instagram, a pessoas, a ícones. Você é uma mulher real. Uma mulher real envelhece. Uma mulher real, ela tem celulite. Uma mulher real tem TPM. Né? Uma mulher real anda pezinho de galinha, tudo bem, sinal que você está vivo. Se não tiver que você morreu cedo. É natural. Não estou dizendo que a gente tem que andar cangalhona, não. Pelo amor de Deus, vamos nos cuidar, vamos nos tratar, mas tenha medida. Existe uma medida. E Deus vai te dar essa medida, amém? Amém. Eu trouxe uma coisa aqui para a gente finalizar, para exemplificar um pouco do que a gente falou hoje. Alguém conhece isso aqui? Você conhece? Não dá para ver? Uma ostra. Ela é bonita? Seja verdadeiro. Ela é bonita, gente? Olha só. Caracachenta. Hã? Bonita que tá dentro. Gosta de comer osso, ele? Eu não gosto. Vejo o povo comendo com gosto, né? Daquela. Mas enfim, a ostra, ela não é bonita, né, gente? Venhamos e convenhamos que ela não é bonita. Alguém sabe o valor de uma ostra? Alguém aqui come ostra, gente? É, ó, ela come ostra. Quanto que custa? Qual o seu nome? Qual o seu nome, gatinho? Qual é? Larissa. Você gosta de ostra, Larissa? Você sabe quanto que custa uma ostra? Mas é baratinho. Acho que é coisa de R$10. Na época eu e o pastor Marcelo estava na Ilha do Caranguejo, o cara estava vendendo, né? E isso chamou a nossa atenção. Porque essa ostra, ela é o quê? Fechada, né? E para a pessoa abrir, ela precisa de uma faca, de um instrumento, enfim, para abrir essa ostra. E alguém sabe onde a gente encontra ela? Também achava que era no mar. Mas é no lugar salobra, é mangue. Então ela está envolvida ainda em mangue, em lama. Não é bonito o lugar que ela fica, não. Agora, e se essa ostra tiver uma pérola dentro dela?
ela vai valer quanto? Mas vocês estão vendo a pérola? Ela está fechada. Ela, aqui, ela tem essa casca como uma proteção. E muitas vezes somos nós na nossa proteção humana. Muitas vezes a casca aqui, ela está representada com as nossas reações diante das proteções humanas. A ira, a rispidez, a rigidez no falar, o perfeccionismo, a dureza, as críticas, a autodepreciação, tudo isso são proteções. E a própria pérola, para ela se formar aqui, alguém sabe como que a pérola se forma? Entra um corpo estranho dentro da ostra e ela tem um mecanismo de proteção na casca, se eu não me engano o nome, que é a madrepérola, e vai envolvendo aquela ostra, envolvendo aquele corpo estranho na realidade, e vai se formando. Não é de verdade não, uma pérola. Mas essa pérola, então a pérola agora revelada, vista, ela tem um valor. Assim o Senhor, Ele quer que a gente venha se abrir para revelar esse valor. Nós cantamos aqui nesse louvor do valor que Ele nos deu. O valor que nós custamos foi a vida do próprio Filho. Que preço precioso que você tem, que eu tenho. O sangue de Jesus. Então não é ninguém que vai dizer qual é o seu valor. Porque você sabe. Você tem um Pai. O Pai é aquele que fala palavras de amor, que fala palavras de afirmação, que diz o quanto você é amada, o quanto você é querida, é desejada. E o Senhor é aquele que transformou a dor em algo de valor. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que cura. E quando fala de envolver esse corpo estranho nessa pérola, isso me lembrou da palavra que diz que o amor dele, ele encobre multidão de pecados e nos torna alvos, nos torna limpos. Ele nos faz novas. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia nele. O Senhor, Ele tira a vergonha. O Senhor, Ele tira a humilhação. O Senhor, Ele tira o desvalor. E o Senhor é aquele que faz com que sua dor se transforme em valor. Eu convido você a ficar de pé. E agora, diante do Senhor, e pedir perdão a Ele por todas as vezes que você não reconheceu o seu valor, que você acreditou naquilo que falavam a seu respeito. Deus te deu algo poderoso. Deus colocou algo poderoso dentro de você. Feche os seus olhos agora, você e Deus. Coloca diante do Senhor se pessoas te feriram, se pessoas te disseram coisas que te marcaram e que você acreditou por muitos anos. Hoje o Senhor quer trazer a verdade de quem você é nele. Libera perdão. Às vezes um pai, a ausência de um pai,
Ou às vezes o seu pai te bateu de uma forma muito rude, muito dura. E geralmente são pessoas que nos amam, que mais nos ferem, infelizmente. São pessoas que estão do nosso lado, na nossa casa, nossos amigos. Pessoas que frustraram seu coração e fizeram você acreditar que você não tinha valor, que você era substituível, que ninguém ligava para você. Eu acho lindo que uma coisa que o Senhor me ministrou quando Ele recebe o toque daquela mulher, a multidão tocava Jesus, a multidão apertava Jesus, mas Jesus ele sentiu o toque daquela mulher. Ele reconheceu o toque daquela mulher. Assim o Senhor ele reconhece o seu toque nessa noite, a sua voz, o seu sussurro, a sua lágrima, a sua dor, o seu silêncio. E o Senhor diz: eu estou aqui, minha filha. O Senhor quer se apresentar a você hoje de uma forma especial. O Senhor quer derramar cura sobre a sua vida. O Senhor tem muito mais para você. Ele não somente quer restaurar a sua alma, Ele quer te fazer uma restauradora. O Senhor se apresenta a você. Ouça o que o Senhor fala com você nessa noite. O Pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou. Ele não te abandona. A força quando a sua. Chama por Ele. E se precisar.
aqueles que os receberam, Ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim como aquela mulher, Ele confessou a sua fé. O Senhor, Ele espera uma confissão pública. Ele espera dos seus lábios. Não é uma oração que eu posso fazer por você, mas é algo que você faz diante do seu Pai perfeito. É uma oração que muda a sua vida, que de verdadeiramente entrega. Eu convido você a orar comigo. Pai, muito obrigada pelo teu sacrifício em dar o seu único filho no meu lugar. O Senhor pagou um alto preço. E eis-me aqui, Senhor. Eu sou tua e tu és meu. Entra no meu coração. Nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Restaura, Senhor, o que o pecado corrompeu a minha identidade. Eu sou tua filhinha e quero a cada dia ser mais parecida contigo. Que as pessoas te vejam em mim, que eu possa, Senhor, refletir a tua luz e do consolo e a cura que o Senhor me deu, eu possa fluir na vida daqueles que estão ao meu redor. Obrigada, Senhor. Fala, Paizinho, eu te amo. O que você é do papai? Filhinha, fala assim, eu sou a filhinha do papai. Você é filha amada de Deus, a filhinha do papai, a filha que Deus tem prazer em ouvir, em estar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor, pela tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Nós estamos abertas, Senhor, a continuarmos, Pai, a recebermos do Senhor, porque o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou em nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pastora Betina, glória a Deus pela vida da apóstola Suzana, glória a Deus pela sua vida que está aqui, filhas queridinhas do papai, somos todos nós, certo? Amém? Quem recebeu um banquete aqui hoje, gente? Mas tem mais, ali fora tem um banquete para nós também, preparado com muito amor, muito carinho por cada uma de nós. E nós vamos agora agradecer e abençoar o nosso alimento, amém? Vamos ter um tempo de comunhão ali, para ficar mais gostoso ainda. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela vida